Eu peguei até um livro agora, vou pegar minha Bíblia lá embaixo, estava lendo sobre uma pessoa, uma missionária que teve problemas dos rins, perdeu todos os rins. Quando ela foi fazer, passar pelo médico, o médico foi olhar e de repente falou: olha, você não tem mais nada, seus rins estão construídos novamente. Mas como está aqui a chave, né? E nós estamos vivendo esse dilema com a irmã Fátima, já tem. E a gente, como pessoa saber, às vezes, de uma doença, tem uma doença a longo prazo, muitas vezes traz dificuldades. Só que, além de ela estar com os rins comprometidos, né, ela é ministra numa conversa. Ela tem ovelhas sob o seu cuidado. E não está perto da gente. 300 e poucos quilômetros, né? 200 e poucos quilômetros, né? É sempre da Bahia, às vezes vai um casal, vai outro, e a gente tem feito o nosso esforço. E alguns outros irmãos aqui passam por isso, tem irmãos que o pai está hospitalizado, e outros que estão enfermos, nem sempre o pastor auxiliar, o líder de célula, às vezes consegue fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Eu sei que alguns irmãos até sentem falta. Imagina então quem está longe, né? Então hoje nós temos uma dívida de oração para a nossa irmã Fátima. Amém, irmãos? Eu gostaria assim desse quebrantamento que Deus tem nos dado, nós temos dito e cantamos agora, enquanto nós somos preciosos para Deus, que nós tomássemos a Deus pela vida dela, pela nossa igreja lá, porque às vezes a gente fica até perdido de como, né, ajudar, porque a igreja também é a vida dela. Às vezes eu fico preocupado porque eu falo: Senhor, esse peso sobre a Fátima, mas mesmo se eu tomar uma decisão ao contrário, a igreja é a vida dela, né? Quem vai lá sabe que a igreja hoje tem sido o coração que bate mais forte e tem mantido ela firme, porque ela já não tem mais, né? Vocês contam aqui. Paz, irmãos. Ela esteve no médico essa semana, porque para quem não sabe, ela é ligada toda. Agora é um dia sim, uma noite não, ela é ligada numa máquina. Ela fica 12 horas ligada a essa máquina. Então ela tem um catéter aqui nela, né, um caninho, e aquela máquina tem uma extensão até o banheiro dela só, que teve que ser reformulado. Então ela fica 12 horas filtrando, não é uma hemodiálise, é uma diálise. E esse catéter ele infeccionou. Ele está infeccionado já faz algum tempo. Agora ela vai tomar 2 antibióticos fortíssimos, mas ela está assim até um pouquinho depressiva. E a médica diz que rim já não existe mais. Os rins dela estão enormes e que ele praticamente está zerado, não tem mais rim. E ela é o número 1290 da fila do transplante. Então a filha dela, que é enfermeira, né, trabalha em hospitais, ela falou: olha, mãe, você deve, daqui um ano e pouco, você deve ser chamada. Então só o Senhor mesmo na vida dela, o Senhor vem sustentando a Fátima, como o pastor falou, a igreja é o coração dela. Mas por outro lado, acaba ficando um pouco abatida, um pouco enfraquecida dessa enfermidade. Ela disse que não aguenta mais a máquina, a barriga dela está bem grande. A última vez que eu fui estar, ela falou: olha, minha barriga está enorme, porque imagina você ter que passar, ela não pode sair, ela não pode ir uma praia, ela não pode nada, porque ela fica 12 horas ligada nessa máquina. Então, como o pastor falou, né, o pastor vai direcionar, mas é essa a situação. Eu queria estar orando para Deus apressar esse doador. Eu não sei o que o Senhor tem na vida dela, porque eu não sabia nem como orar. Senhor, apressa o doador. 1290 parece ser tão distante, né? Não que a gente quer que aquelas pessoas morram, mas enfim. Então é essa a situação. Amém. É interessante que a Bíblia diz que quando a gente não sabe como orar, a gente ora o Pai Nosso, né? Amém? Mas eu creio que a gente aprendeu a clamar e a pedir. A Bíblia diz que pedir, dar-se nos dá, buscar e achareis, bater, que a porta abre-se-á. Amém, irmãos? E nós temos que só orar, irmãos, clamar, pedir saúde, regeneração desses rins, pelo impossível de Deus e colocar ela nas mãos de Deus. Eu gostaria então que um minuto só, os irmãos colocassem de pé. Já agradecendo pelo Regis, amém? Amém, gente? Amém. Não é só pregador de fora não, tem os nossos aqui também, amém, queridos? Amém. Então vamos dizer que Deus bote fogo e abençoe ele, né? Cada um tem seu jeito, o Regis tem seu jeitinho, mas tem ajudado bastante a gente, ele e a Áurea. E eu gostaria que tanto quanto nós honramos, às vezes os pregadores que nós chamamos de fora, que nós honrássemos o nosso obreiro. Amém, irmãos?
os irmãos dessem atenção dobrada, respeitassem, que amassem, que Deus usa meu servo. Amém? E às vezes nós viramos campanheiros, né? Quando vem alguém de fora, você vê gente que você nunca viu, né? Quando tem servos de Deus da casa, às vezes a gente dorme, cochila, né? E isso não é bom para a igreja, não é saudável para a igreja. A gente tem que lembrar dos nossos obreiros também. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Senhor, Tu és o Deus que tudo vê e conhece. Às vezes nós não sabemos como orar. Por isso, ó Pai, Tu deixaste a oração do Pai Nosso, para quando a gente não souber o que dizer ou pedir, nós, ó Deus querido, orássemos o Pai Nosso que está no céu nos ajude. E assim, ó Deus, nós pudéssemos fazer e pedir de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, nós queremos apresentar a Fátima nas Suas mãos. Ó Deus, todos os anos que ela serviu nesta igreja, ó Deus amado, desde lá da cozinha, quando ela cuidou, cantina, Senhor, até quando ela mudou-se, ó Deus querido, para a Holanda, Senhor, e ali, ó Deus, nasceu, ó Pai amado, no coração dela a vontade de começar aquele grupo familiar, e se tornou ali, ó Deus, a nossa congregação de Holanda. Ó Deus querido, ela tem lutado, ó Deus, até onde ela tem podido, tem buscado o Senhor, mas, ó Deus, nessa semana ela declarou, Senhor, que está sem forças. Declarou, ó Deus querido, que já não suporta mais fazer toda noite a diálise. E nós, como igreja, Senhor, nessa noite, movidos pela fé, Senhor, do que temos aprendido, nós juntamos, ó Deus querido, a palavra profética que o Senhor tem nos ensinado, e lançamos, ó Deus, sobre ela, sobre o seu corpo físico, ó Deus amado, e o seu espírito, a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, ó Deus, que curou aquela mulher com aquele fluxo de sangue e hemorragia, ó Deus, que curou, ó Deus, a sogra de Pedro com aquela febre, ó Deus, terminal, ó Deus querido, que visitou, ó Deus amado, ó Senhor Lázaro, já Pai amado, ó Deus morto, ó Pai, ó Deus querido, nosso Jesus, que olhou para aquele cego, ó Deus querido, que clamava por misericórdia, e disse: vem. Ó Senhor Deus, põe as mãos, ó Deus, sobre a tua filha. Ó Deus, desce com as tuas mãos poderosas, a tua mão que aquece, ó Deus querido, o coração, mas também aquece o corpo do homem. Ó Deus querido, onde ela está agora, na sua casa, ó Deus querido, no meio do culto ou do término do Senhor, que tu possas visitar aquela congregação, que agora naquelas ruas, Senhor, os seus anjos, ó Deus, comecem a caminhar, e olhe, ó Deus querido, para aquele trabalho, para aqueles irmãos que estão ali, Senhor, cultuando a Ti, pela tua serva que talvez está ali no culto, ó Deus, se esforçando, ó Pai, para pregar, para animar os irmãos. Entra com a tua misericórdia, com o teu poder, com tua cura, Senhor. Visita, Pai amado, o lugar daqueles rins mortos, e coloca, Deus amado, as tuas mãos. Ó Deus querido, nós oramos por um milagre, Senhor, naquele corpo, ó Deus querido, ó Pai amado, já sem forças. Ó Deus querido, anima o coração da sua filha. Ó Deus, acrescente os seus anos de vida. Ó Pai amado, ó Deus querido, tantas histórias nós ouvimos, tantos testemunhos nós ouvimos dos teus anjos, dos teus milagres, e nós agora oramos, ó Deus, pela tua serva, pela Fátima de Salom. Visita ela, Senhor. Visita, Pai amado, ali na igreja agora.
na sua casa, no seu quarto, ó Deus, ao lado do seu esposo. Anima o coração dela. Espírito Santo, que uma grande alegria do Senhor venha sobre o coração dela. Não permita, ó Deus, que o espírito da depressão, da angústia, Senhor, de não poder fazer, Pai amado, a tua obra venha sobre ela. Mas ao contrário, Senhor, do deserto, que os teus rios de água viva possam fluir, Senhor. Assim também eu oro, Deus, pelos demais irmãos que estejam, Deus, passando por outras enfermidades idênticas, que estejam passando, ó Deus, pela angústia, Senhor amado, da debilidade física, Senhor, muitas vezes espiritual, que Tu venha alcançar, Senhor Deus. Ó Pai amado, os que estão nos hospitais, ó Deus, no leito, ó Pai amado, ó Deus querido, que o Senhor possa, Deus, tocar, Pai amado, ó Deus, abençoar e guardar a família, Senhor. Nós oramos por milagres, nós oramos por curas, Senhor, sinais e maravilhas, para nos alegrarmos, ó Deus. Mas, ó Deus, acima de tudo, nós rogamos que seja feita a Tua vontade. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Obrigado por me acompanhar nessa oração em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Aqui em cima eu sinto um misto de frio na barriga e um calor ao redor do corpo, amém? Eu queria começar compartilhando com os irmãos o Salmos 84, versículo 10, que é um versículo que toca muito no meu coração. Salmos 84, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: mais vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus a viver nas casas dos maus. Irmãos, por que vocês saíram da casa de vocês hoje com esse frio e vieram até aqui? Não precisa responder. Mas tem uma resposta para isso. E a resposta poderia ser uma resposta muito simples. Eu venho aqui na casa do Senhor para me relacionar com Deus e para ouvir Deus falar. Se você saiu da sua casa hoje com esse frio, aquela garoa, com essa intenção de ouvir Deus falar com você, eu vou te dizer uma coisa: você veio ao lugar certo. Amém? Deus, Ele pode falar conosco de várias maneiras diferentes e em vários lugares diferentes. No entanto, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, é o melhor lugar para nós estarmos. Quando eu venho para a igreja, eu nunca saí da igreja sem que Deus tivesse falado comigo. E eu creio que Deus vai falar com todos vocês nessa noite, amém? A palavra de Deus, ela nunca volta sozinha. É só nós estarmos com o coração aberto, como a pastora Tânia falou, com o coração disposto a perdoar, que Deus vai falar conosco. Agora, vamos entender um pouquinho o que Deus quer falar conosco. Nós nos relacionamos com várias pessoas, mas nós não conversamos com todas as pessoas que nós nos relacionamos da mesma maneira. E também quando Deus fala, Ele não fala com todos da mesma maneira, porque Deus conhece cada um de nós. Cada um de nós é único para Deus, e Deus fala de uma maneira especial com cada um de nós. Mas, quando nós vamos falar com alguém que nós não conhecemos, muitas vezes nós temos dificuldades. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com a pessoa, então vai me faltar assunto. Então nós precisamos também ter intimidade para que Deus fale conosco. Para ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E como eu adquiro essa intimidade? Como eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono com Deus por meio da minha oração, por meio do meu jejum,
por meio da leitura e da meditação na palavra de Deus. Se você gastar o seu tempo para se relacionar com Deus, Ele falará com você. Mas Ele vai falar comigo mesmo? Faz tão pouco tempo que eu sou crente. Eu cheguei na igreja outro dia. Deus só fala com os pastores, com os discipuladores, com os líderes de célula. Não. Deus fala com todo mundo que quer se relacionar com Ele. Amém? Deus, Ele sempre se revelou ao homem. Desde o início da humanidade, Deus se revela. Deus conversa com o homem. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Irmãos, nós cremos num Deus que fala. O Deus que nós cremos, Ele não é mudo. Ele não está preso na parede com as mãos esticadas. É um Deus que tem uma voz poderosa. E nós precisamos entender que existem muitas maneiras que Deus usa para falar conosco, para atingir cada um de nós. Existiu um homem e uma mulher muito privilegiados, Adão e Eva. Quando Deus criou o homem e a mulher, todas as tardes ele ia até lá ao jardim do Éden, conversar com Adão, conversar com Eva. No entanto, um dia Deus foi até o jardim e chamou: Adão, Adão, e Adão não respondeu, Eva também não. Por que eles não responderam? Eles estavam escondidos, porque tinham pecado, estavam com vergonha da presença do Senhor, e eles foram lançados fora da presença de Deus, e o Senhor ficou sem falar com o homem por algum tempo. O tempo passou, e Deus novamente foi se revelando aos homens. Quais homens? Aqueles que procuravam ter um relacionamento com Ele, aqueles que buscavam a sua presença, e aí Ele falava com eles. Só que falava com um de cada vez. Hoje Deus está falando com todos nós ao mesmo tempo. Mas lá naquela época Ele falava com o profeta, e o profeta transmitia ao povo. Essa semana eu fiquei lembrando de vários louvores. Um da pastora Ludmila Feber, falava assim: fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E a palavra que Deus me trouxe, eu coloquei um tema aqui: como Deus fala conosco. Eu vou compartilhar com os irmãos de que maneira Deus pode falar conosco. Lógico que eu não vou conseguir falar de todas as formas, mas eu escolhi algumas maneiras que Deus fala com o seu povo, que somos nós. Primeiro, Deus fala através da natureza. Queria que os irmãos abrissem Salmos 19, versículo 1. Salmos 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A natureza foi criada por Deus, e Ele a usa para falar com os homens. Deus muitas vezes usou os elementos da natureza para falar com os homens. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo está em Êxodo, capítulo 3, versículos de 2 a 4. Êxodo, capítulo 3, versículos de 2 a 4. Deus usou a sarça ardente. Versículo 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima.
E vendo o Senhor que se virava para lá e ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Outro exemplo de Deus usando a natureza para falar com os homens está lá no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 36. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 36. Amém? Todos acharam? Versículo 36 diz assim: E disse Gideão a Deus: Se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Versículo 39. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só desta vez. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém? Deus usando os elementos da natureza para falar com os homens. E Deus usou uma vez uma estrela para mostrar algo muito precioso. Está lá em Mateus capítulo 2, versículos 9 e 10. Mateus capítulo 2, versículos 9 e 10. Deus usou uma estrela para mostrar o local do nascimento de Jesus. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Irmãos, vocês podem estar pensando: não, mas você está falando de coisas que não acontecem mais, de coisas que são antigas, que foram relatadas lá no Antigo Testamento. Então eu vou dar um exemplo pelo qual eu e a Áurea passamos, onde Deus usou a natureza para se revelar. Isso faz uns 2 ou 3 anos atrás. A Áurea tinha saído com a minha cunhada, com a irmã dela, para passear. E naquela época a gente não estava com essa escassez de chuva que nós estamos vivendo no momento. E ela, passeando com a minha cunhada, começou a orar no carro, falar para a minha cunhada: vai chover, o varal está cheio de roupa, vai molhar toda a minha roupa. E ela orou, e ela pediu para Deus que as roupas não se molhassem. E minha cunhada, que não é cristã, caiu em gargalhada. Ela falava assim para ela: você acha que só porque você está pedindo, Deus vai fazer chover em todo lugar, menos na sua casa? Mas a palavra do Senhor diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Eu não sabia de nada disso. Ela não tinha falado comigo, eu estava trabalhando, e na hora do almoço eu fui para casa. E eu sou distraído. Pode ter um monte de roupa lá no varal, vou olhar. Eu fui lá para almoçar, meu horário de almoço é muito curto. Eu fui para almoçar, eu almoço, vou embora e volto a trabalhar. Mas naquele dia, quando eu cheguei, minha esposa é uma bênção, ela deixava o pratinho assim comigo lá em cima da mesa para mim, o talher do lado, só para eu colocar a comida no prato e poder almoçar. E naquele dia, a hora que eu fui sentar, eu olhei pela janela da cozinha e eis que eu vi as roupas no varal. E estava armando a chuva, né? As nuvens estavam escuras. E o que eu fiz, mesmo com toda a minha distração? Eu fui lá e recolhi toda a roupa. Voltei, almocei e fui embora. E não sabia de nada dessa história. Quando eu cheguei para trabalhar, já tinha despencado a chuva. E também ainda não tinha conversado com a Aula.
E ela chegou em casa, junto com a minha cunhada, abriu a porta e correu lá para ver se dava para salvar alguma roupa, né, não tão encharcada. E quando a minha cunhada viu na tábua de passar roupa, toda a roupa que estava no varal, ali empilhada e seca, Deus se revelou para ela naquele momento. Amém? Amém? Então, Deus pode usar os elementos da natureza ainda hoje. E por que Ele usou? Porque minha cunhada, na ignorância, ela estava zombando de Deus. E de Deus, a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Amém? Segundo ponto, Deus fala através dos anjos. A palavra anjo significa mensageiro. Anjos são guerreiros de Deus, que Ele usa para defender e cuidar de seus servos. Quem são os servos do Senhor? Somos nós. No Antigo Testamento, a manifestação de anjos era para levar um recado específico de Deus, para a salvação do seu povo e nunca para interesses individuais. Na Bíblia, em algumas ocasiões, a palavra anjo do Senhor aparece grifada, aparece em negrito, com letras maiúsculas, pois indica a própria presença de Deus se manifestando para falar, como nós vimos ali no versículo que falava da sarça ardente. Vejamos alguns exemplos de Deus usando os anjos para falar com os homens. Primeiro exemplo, lá em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante de Deus e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Deus usou os anjos para fechar a boca dos leões e livrar Daniel, que tinha sido traído, injustamente condenado a ir para a cova dos leões. Outro exemplo, os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Vamos ver isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amém? E até Jesus foi confortado uma vez pelos anjos, por um anjo, quando ele estava no Getsemane. Vamos ver isso lá em Lucas capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo 39. Lucas 22, a partir do 39. Versículo 39 diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E novamente, e hoje? Será que Deus pode usar anjos para falar conosco? 2015, será que ainda tem anjo por aí? Irmãos, eu nunca vi um anjo com asas, nem aqueles que falam lá em Isaías com 6 asas, não vi nem com 2 asas, nem com 6 asas, mas também tem textos da palavra do Senhor que diz para nós nos prepararmos, porque alguns de nós podem hospedar anjos em casa, porque muitas vezes o anjo toma a forma humana.
E eu também quero compartilhar algo com os irmãos pelo que eu passei alguns anos atrás. Isso já faz um bocadinho de tempo. Mais ou menos há quase 23 anos atrás, que é o tempo que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu já era cristão, era um engenheiro recém-formado, estava procurando emprego. Irmãos, quem está procurando emprego, não escolhe emprego não. Vai trabalhar naquela porta que Deus abriu. E eu mandei um currículo, mandei vários currículos. Aí uma empresa lá de Americana viu meu currículo, gostou e me chamou para entrevista. Pertinho, Americana. Tive que acordar às 4 horas da manhã, pegar um ônibus em frente à minha casa, ir até a estação de Santo André, pegar o trem, ir até a rodoviária de Tietê para comprar a passagem que ia para Americana. Tudo isso antes eu já tinha ido lá na rodoviária, visto o preço da passagem, já tinha me preparado. E fui. E os irmãos que me conhecem um pouquinho mais, sabem que eu tenho dificuldade para dormir. Muita dificuldade. Eu fechei os olhos e já estou sonhando. E naquela manhã, cheguei cedinho lá na rodoviária, comprei a passagem e sentei em frente ao portão de onde ia sair o ônibus. Pus a mochila assim na frente, agarrei a mochila, fechei os olhos e dormi. Aí veio um senhor. Eu acordei com ele tocando no meu ombro. E o semblante daquele senhor era um semblante de uma pessoa boa. E ele falou assim para mim: seu ônibus vai sair. Eu levantei, agradeci e corri para dentro do ônibus. Só que eu fui para lá e o Senhor foi para cá. Amém. Estava agradecido que alguém tinha me acordado e ele sabia que aquele era o meu ônibus. Eu entrei no ônibus, falei para o motorista: olha, eu não lembro o nome da empresa hoje, mas eu falei: tem uma empresa tal, o senhor pode, por favor, parar o ônibus para eu descer lá na rodovia e ir até a empresa? Ele falou: não tem problema. Aí eu fui, me sentei no ônibus, segurei a mochila, fechei os olhos e dormi. E de repente